Queridos irmãos e amigos da Brazilian Missionary Church, todos os nossos amigos, todas as pessoas que têm estado conosco, nos assistindo online e participado dos estudos nossos. Estamos mais uma vez aqui agora, mais essa semana, para estudarmos um pouquinho da Palavra do Senhor, né? Nessa quarentena que estamos aproveitando para buscar mais de Deus para as nossas vidas. Gostaria de fazer uma oração para que Deus possa abençoar a cada um de nós, abençoar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Te louvamos e te adoramos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos abençoar, para nos ajudar, nos orientar. A Tua palavra diz no Salmo 32, versículo 8, que o Senhor nos instruiria, nos ensinaria o caminho que devemos seguir e, sob as Suas vistas, nos daria conselhos. Aqui nós estamos mais uma vez para que o Senhor fale conosco, através da Tua santa palavra, Senhor. Nós te louvamos, te pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que estarão ouvindo, assistindo esse estudo, que o Senhor fale com cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo e derramando sobre nós a Tua bênção. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo nesse tempo de quarentena, que é um tempo de isolamento social. Estamos todos colocados em quarentena. Temos falado sobre isso constantemente. Estamos todos socialmente isolados, cada um no seu cantinho, cada um no seu canto. Quando pensamos que o tempo de quarentena está terminando, recebemos a notícia de que será prolongado por mais um tempo. Não sabemos quanto tempo mais. Quando é que receberemos a notícia de que a quarentena pode terminar? Quando? Quando isso vai acontecer? Quando for dado o diagnóstico de que o perigo já passou. Só aí, então, sairemos da quarentena. Por causa de um vírus, micro-organismos acelular infeccioso, não visto a olho nu, somente através de um supermicroscópio, todos nós estamos isolados. Tão isolados que nós nem podemos velar e nem sepultar os mortos. Nem isso nós podemos fazer. Estamos todos de quarentena, socialmente isolados, cada um no seu canto. E eu quero falar hoje sobre a questão do deserto. Deserto é um lugar isolado. O deserto é um lugar árido, é um lugar desprovido de tudo. Deserto é um lugar aonde as pessoas não querem estar, porque ali não tem nada. Mas uma coisa interessante é que Deus sempre se manifestou ao povo dele no deserto, né? Porque no deserto não temos a que nem a quem recorrer. Somente a Deus, se nós cremos nele. Então nós nos recorremos a Deus, buscamos a Deus. E aí ele se manifesta a nós de uma forma poderosa e maravilhosa. Como no deserto não tinha água, Deus fez com que a água brotasse da pedra para que o povo de Israel, o povo hebreu, pudesse beber daquela água. Como no deserto não havia pão, Deus fez com que do céu caísse o maná, o pão do céu. Então, no deserto, onde não havia nada a quem recorrer, a que recorrer, o povo creu e, através da vida de Moisés, Deus abençoou aquele povo e supriu todas as suas necessidades no deserto. Eu quero falar hoje sobre 3 tipos de quarentena, mas 3 tipos de desertos, 3 tipos de isolamento. Quarentena é isolamento. No deserto, no lugar árido, solitário. E a primeira quarentena que eu quero falar, o primeiro deserto, está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 3. Foi quando Deus conduziu o povo pelo deserto, tirou-os do Egito e agora levando-os para a terra prometida. No capítulo 8 de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 2 e 3, fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto. Aquele tempo no deserto. E Deus falou, eu permiti isso. E eu os conduzi ao deserto para que vocês pudessem ver dentro de vocês mesmos se vocês guardariam os meus mandamentos, se vocês me amam, se vocês confiam em mim, se vocês estariam acreditando em mim, na minha promessa. Eu permiti isso. E Deus tem permitido essa quarentena por algum motivo. Agora é a hora de nós mostrarmos para nós mesmos, não é para Deus não, porque Deus sabe de tudo. É para mostrar para nós mesmos, será que eu creio em Deus? Será que eu confio em Deus? Será que eu sei e eu acredito que se eu amo a Deus e estou nas mãos dele, pode ter o vírus que for, que eu estou no esconderijo do Altíssimo, que eu estou guardado por ele? Então agora é hora de nós mostrarmos como Deus falou com aquele povo lá no deserto. Eu permiti isso para mostrar para vocês mesmos o que é que estava no coração de vocês. Né? É muito fácil cantar louvores na igreja quando está tudo bem. É muito fácil, às vezes, ir ou não ir ao culto quando está tudo aparentemente bem. E quando está tudo mal? Nós acreditamos em Deus? Nós confiamos em Deus? Nós temos a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que tudo fuja ao nosso controle, mas Ele não perde o controle de nada? E que Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, não pensamentos maus, mas pensamentos que vão nos abençoar? Estamos vivendo um tempo em que estamos descobrindo o que realmente Deus significa para cada um de nós. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas reações, as nossas decisões, as nossas escolhas respondem para nós mesmos o que Deus realmente significa para cada um de nós. Lemos tanto a Bíblia, ou às vezes não lemos nada, né? Mas tantos leem tanto, conhecem tanto, sabem tanto, e na hora da luta começam a falar tantas bobagens, tantas coisas que não deveriam ser faladas, porque é no deserto que Deus vai mostrar para nós quem nós somos, quem realmente nós somos. Esse foi o primeiro deserto. O segundo deserto que eu quero falar é o deserto que se encontra em Mateus capítulo 4, o Evangelho de Mateus capítulo 4. No capítulo 3, Jesus havia sido batizado por João Batista. No capítulo 4 de Mateus, fala assim, no capítulo 4. Depois disso, ou seja, depois do batismo de Jesus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, o primeiro deserto que nós vimos de Deuteronômio, Deus é quem deu o mapa para o seu povo caminhar pelo deserto, para mostrar para eles mesmos se eles criam ou não, se eles guardariam ou não a sua palavra. Agora, esse segundo deserto aqui, essa segunda quarentena, porque é interessante que fala que depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, Jesus teve fome, não é? E ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro deserto foi para mostrar quem nós éramos, e foi Deus quem conduziu. E muitas vezes Deus está nos conduzindo a um deserto para mostrar para nós quem nós somos. O segundo deserto é, depois que nós decidimos seguir a Jesus, somos discipulados, resolvemos batizar e declaramos que nós vamos segui-lo, agora nós vamos provar para o diabo que ele está derrotado em nome de Jesus. Quantas pessoas professam tanta coisa e logo depois do batismo elas se entregam ao pecado, infelizmente.
Mas Jesus venceu o pecado. E todo aquele que está na presença de Deus também vence o pecado e vence o diabo. Porque esse segundo deserto, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Então, muitas vezes nós estamos passando por uma grande luta e sabemos que é o diabo. Mas se a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós vamos vencer o diabo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sempre que decidimos seguir a Jesus, ser batizado, discipulado e nos consagrar, somos conduzidos pelo Espírito para um tempo de consagração no deserto, onde não tem ninguém, onde não tem nada, mas aonde o tentador aparece. Mas nós estamos com Deus e Ele nos socorre e Ele nos dá a vitória. E aí nós temos o privilégio de derrotar Satanás, de colocá-lo debaixo dos nossos pés. O terceiro deserto é o deserto da ausência de Deus na vida de tantas pessoas. Esse é o pior deserto. É quando Deus não está presente. É quando Deus é ignorado. É quando Deus é deixado de lado e ele não é considerado. Esse é o pior deserto. E esse deserto, normalmente, ele nos é conduzido por causa de uma coisa que se chama pecado. Pecado é quando nós distanciamos de Deus. E lá em Isaías, no capítulo de número 59, está escrito assim, capítulo 59 de Isaías, versículos de número 1 e 2, está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pior deserto é aquele que é provocado por uma coisa que se chama pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E sem a presença de Deus, nós não conseguimos ter vitória. Interessante que quando nós lemos lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 5, versículo 4, ele está escrito, Deus diz assim, o meu povo não consegue estar na minha presença por causa de um espírito de prostituição que está no meio deles. Então, o pecado, a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, nos faz com que cada vez mais estejamos no deserto, no pior deserto, que é aquele que nós precisamos muito de arrependimento e da graça de Deus, porque senão nós não saímos dele. Uma coisa interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 24, fala assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, por lugares vazios, por lugares desertos, procurando repouso, procurando um lugar para ali ficar, tranquilo. Se ele não encontrar, ele diz para ele mesmo, voltarei para minha casa de onde saí. Ele estava dentro do homem. Ele estava dentro da vida de uma pessoa, de um ser humano. E aqui fala assim, quando ele é expulso dessa vida, por algum motivo, de alguma forma, se alguém orou, se alguém repreendeu, e ele saiu, ele anda procurando lugares áridos. Ele estava dentro do homem, ou seja, ele anda procurando pessoas áridas, ou seja, pessoas vazias, pessoas sem Deus, pessoas vulneráveis. Eu coloquei aqui, o homem sem Deus é uma terra vazia.
O homem sem Deus é uma terra de ninguém, um terreno baldio que não foi demarcado e qualquer um entra e toma conta desse terreno. Uma vida vazia é como uma casa abandonada que tudo pode acontecer ali dentro. Uma vida vazia é uma vida vulnerável, entregue a qualquer coisa e a qualquer um. Uma vida vazia, distante de Deus, é como uma terra árida, um deserto. E são de pessoas assim que o diabo gosta, que o inimigo gosta. Pessoas bem vazias de Deus. Bem vazias de Deus. São pessoas como lugares áridos, que qualquer um chega ali. E uma coisa interessante é que no Salmo 68, versículo 6, a segunda parte do versículo fala assim: somente as pessoas rebeldes habitam em terra estéril. Somente gente rebelde habita em lugar vazio e longe de Deus. Porque o princípio do versículo fala assim: Deus quer fazer com que o solitário passe a viver em família, mas somente os rebeldes habitam em terra estéril. E uma coisa interessante. Nós vimos lá que o diabo anda buscando lugares áridos, ou seja, pessoas vazias. Tem até um ditado no Brasil, um ditado mundano que fala assim: mente vazia é a oficina do diabo. Não é? O diabo fala o que quer na cabeça dessa pessoa, da mente vazia. Então, ele busca lugar árido, uma terra árida. Ele busca um lugar deserto. E eu quero falar agora alguma coisa sobre a terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim na primeira parte do versículo: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós somos terra. Nós somos feitos do pó da terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, fala assim: que o homem se alimentará de tudo aquilo que a terra vai produzir. Nós fomos formados do pó da terra. Nós nos alimentamos da terra, daquilo que vem da terra. E lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala assim: que o pó voltará ao pó quando chegar o tempo de ir para o pó, quando ele morrer. Então, nós fomos feitos da terra, nós nos alimentamos daquilo que vem da terra, e quando morrermos, o nosso corpo voltará para a terra. Para a terra. Preste atenção nisso. Nós estamos falando de lugares áridos. Nós estamos falando de lugares vazios. Nós estamos falando de terra vazia. E eu estou comparando a terra com pessoas, ou pessoas com a terra, porque existem pessoas que são vazias, existem pessoas que são como a terra. Elas estão sem nada, elas estão vulneráveis e qualquer um entra ali e toma conta daquela terra. E pensando na terra, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, do versículo 4 ao 8, Jesus conta uma parábola. E olha que coisa interessante. Ele fala assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus a eles através de uma parábola. E ele diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu vieram e a comeram. A outra parte da semente caiu em terra que tinha muita pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, a sufocaram e não deixaram desenvolver. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aqui Jesus está contando uma parábola do semeador, aquele que sai a semear. A semente é a palavra de Deus, é Jesus, que é o verbo. E a terra? A terra sou eu e você. Essa semente é semeada em nós. Só que aqui fala o seguinte, na explicação da parábola, do versículo de número 11 ao 15, fala assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido falada. A palavra de Deus tem sido semeada em todas as terras. Na minha terra, que sou eu, e na sua terra, que é você. Em cada um de nós, essa palavra tem sido semeada. O versículo 12 fala: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Muitas sementes têm sido semeadas no coração das pessoas, através da mensagem no templo, através da mensagem nos rádios, na internet, na rua, em tudo quanto é lugar. A semente tem sido semeada, mas o inimigo vem e tira aquilo que foi semeado no coração das pessoas. Ele só tem poder para tirar aquilo que foi semeado no coração das pessoas, daquelas pessoas que são terrenos baldios, que são como terras áridas, vazias, sem nada, que qualquer um entra e faz o que quer. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com muita alegria. Estes recebem com alegria, mas não criam raízes. Creem apenas por algum tempo e na hora da luta, na hora da provação, na hora da quarentena, eles se desviam, eles desistem e eles mostram quem realmente eles são. Então essa semente, ela começa a crescer, mas ela não vai para frente. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, com as distrações da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quantas pessoas ouvem a palavra, recebem a palavra, mas porque outras coisas lá fora são mais importantes, chamam mais atenção, essa semente não vai para frente. Ela não brota. E então é como os espinhos que sufocam. E aquilo é sufocado dentro das pessoas. Estão entendendo que nós somos a terra, que a semente é a palavra de Deus, e o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus? Que tipo de terra nós somos? O versículo 15 fala: aqui caiu em boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, com um coração agradável, eles retêm a palavra, eles guardam a palavra. E estes são uma terra boa, que vão frutificar muito e dar muitos frutos. Vocês estão entendendo o que é a terra? Vocês estão entendendo o que é um deserto? Vocês estão entendendo o que é passar por uma quarentena? Vocês estão entendendo o que significa realmente ter Deus na sua vida? Eu falei desses 3 tipos de deserto. O deserto onde Deus mostra quem nós somos. Se nós o amamos e se nós vamos ou não guardar a sua palavra. O deserto que nós somos levados, depois de consagrarmos as nossas vidas, ao deserto para sermos tentados pelo diabo. Não para sermos derrotados por ele, mas para vencê-lo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas o terceiro deserto é o pior deles. É o deserto da indiferença. É o deserto do pecado. É o deserto de descartar Deus e deixar que as coisas aconteçam de qualquer jeito. Esse deserto, nós somente saímos dele através de uma coisa que se chama arrependimento.
Nós vimos lá na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18, nós conhecemos a parábola, não vamos falar da parábola. Mas aquele jovem, a vida dele só mudou novamente, quando lá nos versículos 17 e 18 fala assim, e caindo em si, e entendendo dentro dele, e a ficha caindo, ele disse, eu pequei contra Deus e contra o meu Pai. E eu preciso pedir perdão a Deus e pedir perdão ao meu Pai. Eu voltarei para minha casa. Eu voltarei para aquele lugar. Eu nem sou digno de ser tratado como filho. Eu posso ser tratado como um dos empregados, porque eu entendi que eu pequei contra Deus e contra o meu Pai. Ele voltou para casa e ele foi muito bem recebido e nós conhecemos a história. Mas só há mudança quando há um verdadeiro arrependimento. Quando há um arrependimento no nosso coração, reconhecimento, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então nós somos tirados da quarentena chamada deserto, que nos separa de Deus. E começamos a caminhar na presença de Deus. Do deserto chamado pecado e distanciamento de Deus, só saímos através do arrependimento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos que o tempo de quarentena está acabando. Não interessa o que as notícias dizem, o que a mídia diz e o que o mundo está dizendo. O importante é que Deus falou que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Você crê nisso? Se você crê, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Te adoramos, te louvamos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para verdadeiramente desembaraçar o nosso caminho. Nós cremos em Ti e nós cremos que nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Abençoa o teu povo com paz. Abençoa o teu povo com fé, com confiança, e que cada um de nós possa ter uma experiência de ver a tua boa mão conosco, em nós, sobre nós, nos abençoando, nos sustentando, nos direcionando, nos protegendo, nos guardando. Nós nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos a tua bênção para todos nós. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém.